Queridos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Passamos um mês aí, Deus falando conosco e usando a vida de cada um aqui. Mas eu ali no meu particular com Deus, o que mais assim o Senhor tocou no meu coração, como o próprio pastor Ademir falou aqui domingo, são tantos os propósitos de Deus para cada um de nós. Mas quando eu estou diante da palavra, quer ver como que eu vou dizer a palavra? Você quer ver eu meio assim, enquanto eu não entender a palavra, eu não consigo me conter. Eu preciso entender o que eu estou lendo. E não tenho vergonha de perguntar para fulano, cicrano. Eu vou pesquisar, eu vou buscar. Se eu não encontro, enquanto eu não entender aquele texto, porque o que queima aqui dentro é a vontade de praticar. O que dá satisfação para mim, para você, é praticar a palavra. Por isso o tema dessa noite foi o que Deus colocou no meu coração. A sustentação para cumprir os propósitos de Deus. Queridos, eu creio que você sabe o que Deus quer de você. Porque senão é em vão a gente entrar por essa porta e vir aqui de noite só para dar um glória a Deus e um aleluia. Deus tem algo na minha e na tua vida para realizar. E nós sabemos disso. E isso tem um tempo também determinado. Quando novo convertido subia a monte toda sexta-feira. Mas numa das sexta-feiras Deus usou uma irmã de uma maneira maravilhosa. Em resumo, Deus, usando a boca dela, disse que um dia eu seria pastor. Novo convertido. Misericórdia. Ela contemplou um rio, do outro lado do rio, umas ovelhas. Eu teria que passar pelo batismo. Mas enfim, do dia, como eu lembro até hoje, do dia que Deus usou a vida dela, isso só foi se cumprir depois de 13 anos. Jamais passava pela minha cabeça ser pastor. Mas eu louvo a Deus que esse desejo foi algo ardente no meu coração. Mas a questão é o seguinte: sustentação, que Deus quer falar conosco hoje, o que realmente vai sustentar a minha vida e a tua vida, até que esse propósito se cumpra. Porque enquanto esse propósito não se cumprir, o nosso dia a dia, ele precisa ser de uma determinada maneira. É sobre isso que eu senti em conversar com a gente aqui hoje. Pregar isso para vocês. E o texto está lá em Atos 2:42. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas por que esse texto? Põe o 41 para mim aí, por favor. Olha o problemaço logo que a igreja começa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia congregaram-se quase 3.000 pessoas. E agora? Em uma pregação. E agora essas pessoas? Uma perguntinha: aonde está a Mônica? Vocês lembram dela? Isso me preocupa muito. 3.000 almas. E agora? A conclusão que eles chegam diante desse problema é justamente 42. Nós precisamos perseverar na doutrina, isto é, na palavra de Deus,
na comunhão e também na oração. O que vai sustentar eu e você, até que os propósitos de Deus se cumpram, são justamente essas três coisas. A palavra doutrina no grego é didaquê. Sabe o que significa? É o ato de ensinar, instruir a palavra de Deus. A palavra oração no grego é pressoquê. Isso é uma oração dirigida a Deus. Não é para outros deuses, é para Deus. E a palavra comunhão no grego é koinonia. Isso é convivência, comunhão, intimidade. Eles perseveravam nessas três coisas. Agora a questão é a seguinte: por que é difícil ler a Bíblia? Por que é difícil estudar a palavra? Não responda. Se eu perguntar um texto que foi pregado domingo, você lembra? Não precisa responder. A coisa é mais séria do que a gente pensa. Porque a palavra de Deus, ela sustenta eu e você. Essa sustentação que eu estou querendo dizer, não é de alimentar, é de suportar. Ela dá suporte para mim e para você. O cristão que não lê Bíblia, glória a Deus por essa iniciativa com teus filhos. Há muitos pais, que misericórdia. Nós precisamos experimentar a palavra. Olha o Salmo 119, versículo 103. Esse ó tem um significado muito grande. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O salmista está dizendo o seguinte: eu tenho experimentado a palavra de Deus. De que maneira? Escutar é uma coisa, quando eu ouço a palavra, eu a entendo e a compreendo, ela dá para mim e para você uma satisfação enorme aqui dentro. É algo que mexe aqui dentro comigo e com você. E o que mais Deus quer é que a palavra dele se cumpra em nossas vidas. Ela só vai se cumprir se nós entendemos ela. Eu e você podemos estar num deserto. Imagine eu e você num deserto. Olha lá, Priscila, você não sabe o que é melancia, filha. Mas lá no deserto você começa a andar suando, está pingando, Priscila. E está ali do teu lado uma melancia, mas você não sabe o que é melancia. Você está quase morrendo de sede. E você olha para aquela bola verde, você pode até chutar ela pensando que é futebol. Mas você não sabe o que é. Você vai morrer por falta de conhecimento. Era só cortar, abrir e matar a sede. Chegou o momento de nós nos convertermos. Não estou falando de vocês, nós precisamos estudar a palavra. O cristão que não lê a Bíblia, o cristão que não entende o que está lendo, ele vai morrer. É por isso que muitos não suportam e não são realmente pessoas perseverantes, porque não estão se alimentando da palavra. Porque na hora da tribulação, provação, seja lá o que for dião, o que vai sustentar e dar suporte para mim e para você é a palavra de Deus aqui dentro. Eu já li 15 vezes a Bíblia. O que você pratica? Não é o quanto eu sei, é o quanto eu pratico. É isso que nos dá força, é isso que nos alimenta, é isso que dá suporte para um cristão. Só um negocinho bem importante para você. Quanto tempo nós ficamos no celular por dia? Quanto tempo nós lemos a palavra e meditamos nela? A coisa é séria. Uma vez o Espírito Santo me deu uma estatística. Nós ficamos
Ó, um dia tem 24 horas. Nós ficamos, vamos arredondar só para fazer uma continha básica. Nós ficamos 2 horas dentro da igreja. 22 horas nós ficamos no mundo. Fazendo, você sabe o que você faz. Uma semana, nós ficamos 4 horas aqui. Faz a conta aí, 24 vezes 7, quanto que vai dar? Faz aí no computador. 24 vezes 7. Quanto que dá? Pode falar. 178? 60? Uma semana. 164 horas nós ficamos no mundo. E 4 horas aqui. Uma semana. Vai para o mês. Vai para o ano. E a gente acha que vir na igreja tá bom, eu vou para o céu e acabou. Isso se chama religiosismo. O que sustenta a eu e você é justamente a palavra de Deus. No Salmo 119, 105, presta atenção, queridos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que realmente ilumina a minha vida e a tua vida. Ela esclarece muitas coisas que não entendemos. Porque há um caminho a ser seguido, há um caminho, e lá na frente eu e você precisamos chegar nele. Como Cristo chegou, está sentado, está lá à direita de Deus Pai. Esse é o caminho que eu e você, o maior propósito de Deus, sabe qual que é? É receber eu e você lá em cima. Mas enquanto isso não acontece, esse negocinho só de vir para a igreja, e olha aqueles que vêm. Entenda o que Deus está falando, por favor, irmãos. É um suporte. Porque tem momento que eu e você, nós vamos passar aflição, sim. Olha, tudo nesse Salmo 119, ele é rico. Esse Salmo 119, ele é a pura palavra de Deus. No versículo 107, o salmista diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, é como um estado de morto, ó Senhor, segundo os anjos, segundo a primavera. Estou aflitíssimo, vivifica-me, isso é, estou como que morto. Mas Senhor, me vivifica segundo a tua palavra. A palavra, quando ela entra aqui dentro, nós podemos estar num estado como que de morto, ela traz vida para mim e para você. A palavra de Deus, ela traz alegria para mim e para você, porque nessa palavra não há falsidade, nessa palavra não há mentira. Olha o versículo 117, o salmista diz assim: sustenta-me, isso é, me dá suporte, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos, terei respeito à tua palavra. Não existe, não tem outro jeito, amados. Se tivesse uma outra maneira de estarmos firmes até que os propósitos de Deus se cumpram, me fala, por favor. Não existe outra coisa. Há tantos cristãos, eu falo do modo geral, irmãos, que estão tristes, estão cabisbaixos, estão desanimados, não tem força para ler a palavra de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, reter isso que Deus está falando. Porque lá em 2 Timóteo 3,16, olha o que a Bíblia, eu até grifei: toda a Escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus está selada, não se pode pôr e nem tirar mais nada. Ela é completa, ela é verdadeira, ela é o que eu e você precisamos para que o propósito se cumpra. Porque muitos propósitos não se cumprem na vida de muitos.
é porque não tem esse suporte. Os discípulos tinham um propósito de Deus na vida deles. E como eu creio que para nós também, irmãos, o que Deus quer da igreja aqui nessa terra? Mateus 28:19, Jesus pediu só isso, duas coisas só. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus pediu apenas isso. Uns vão tocar, outros vão cantar, outros vão dar aula para criança, outros vão evangelizar, mas enfim, mas o que Jesus pediu é: vão e faça discípulos. Pregue a minha palavra, ganhe almas e faça discípulos. É palavra. E a pergunta-chave, como um dia o Espírito Santo fez essa pergunta para mim: aonde estão os seus discípulos? Eu chorei que nem criança, por naquele exato momento eu não tinha discípulo. Isso aqui é ordem. Isso aqui não é se eu quero, se eu tenho vontade ou não. Aqui nesse texto não existe um livre-arbítrio para mim e para você. É uma ordem, é uma grande comissão de Cristo para a igreja. Ah, mas isso aqui foi para os discípulos. Nós somos o que de Cristo? Está dando para entender? Deixa isso entrar no teu coração. Deixa isso queimar dentro de você. Porque Deus vai enviar mais Mônicas para cá. A questão é como vamos recebê-las. A questão é como vamos cuidá-las. Principalmente no Jardim Zaira. Essa região não é fácil. Pregar o evangelho aqui não é difícil. A questão é como manter as pessoas firmes e constantes. E é isso primeiro que precisa estar em mim e em você. A segunda coisa que eu coloquei aqui é perseverar, é ter uma sustentação na oração. Orar o que é, irmãos? Não é falar com Deus? E quando eu não quero orar? São coisas que já passou já pela minha mente isso, misericórdia. Quando eu não quero orar, eu não quero conversar com o Senhor. É sério a coisa. Mas quando o meu calo aperta e o teu, o que nós fazemos? Deus! Deus! Ah, agora você quer falar comigo? Não é assim? Atos capítulo 1, versículo 4. E estando eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvisse. Outra vez receberam uma ordem: não saiam de Jerusalém, e espere, um dos propósitos para eles, espere a promessa. Mas esperar de que maneira? Perseverar de que maneira? O versículo 14 diz assim, olha: todos esses perseveravam, olha que coisa linda, irmãos, unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Por que a Bíblia coloca perseverança? Porque quando eu e você querer ser sustentado, a oração, ela é um suporte para mim e para você. A oração, falar com Deus, irmãos, é algo tremendo e maravilhoso. Ontem, eu estou falando isso para a glória de Deus, tá? Eu deitado, dormindo, era 3 horas da manhã. Assim, ó. Que gostoso. Eu acho que é a Miriam, né? Mas eu olhei para o lado, foi uma maneira, foi um toque diferente. Se é a Miriam, acho que era assim, entendeu? Mas aí eu olhei para ela, estava num sono que eu vou te falar, filho. Mas ele me acordou assim.
Eu não tenho palavra para falar isso. Eu não sei como explicar isso. Mas é maravilhoso. Teve um dia que eu escutei meu nome, Maurício. São detalhes. Já teve dia de eu não ir lá para o meu lugar secreto. Eu não quis levantar da cama. No outro dia, quando eu acordei para ir lá, eu estava com vergonha de entrar lá dentro, porque eu não quis ir lá conversar com ele. A primeira coisa que eu entrei, fechei a porta, me perdoa. A oração é um relacionamento que eu e você precisamos começar urgente, se você não começou. Nunca é tarde para conversar, e se tem alguém que está te esperando para conversar, é ele. Eles perseveravam, porque tinha uma promessa. No capítulo 2, versículo 1 de Atos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. A promessa foi lançada, mas eles não sabiam quando isso iria acontecer. Eles jamais imaginavam que seriam 10 dias depois que Jesus falou. Mas eles estavam ali unânimes. E no versículo 2 tem uma palavra tremenda: de repente. Esse de repente é o cumprimento do propósito. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Se eles não estivessem orando, não ia acontecer nada. Nós precisamos entender que a palavra, ela precisa ser acompanhada de oração, e a oração precisa ser acompanhada de palavra. Orar a palavra de Deus não tem como dar errado, é uma questão de tempo, mas ela vai se cumprir na minha e na tua vida. São esses suportes, essa sustentação na nossa vida que não tem como abrir mão disso, não tem negociação. Eu e você precisamos ter um tempo com Deus todo dia, porque nós queremos Ele toda hora. E no versículo 4, todos que perseveravam na oração foram cheios do Espírito Santo. A gente só olha esse texto, né? E veio, né, como um vento impetuoso, e desceu línguas como repartidas de fogo, e começaram a falar em várias línguas, né? E peraí. Deus, Ele tem prazer de compartilhar comigo e com você o que Ele vai fazer. Ele não precisa de mim e de você, mas Ele quer que eu e você participe com Ele da glória dEle. Fique em Jerusalém, persevere na oração, porque a promessa vai vir, o propósito maior vai vir, que é o Espírito em cada um de vocês. Se eles não estivessem orando, não que Deus não podia fazer, Deus pode fazer tudo, aquilo que Ele quer e da maneira que Ele quer, mas Ele tem prazer em pegar eu e você e participar daquilo que Ele tem a realizar. Isso é muito forte, porque eu e você não merecíamos isso. Nós já estávamos já com uma escrita, já condenados para ir para o inferno. Mas nessa palavra está escrito que Ele nos resgata do império das trevas e nos traz para o reino do seu Filho. Ele arranca a gente de um lamaçal de pecado, de uma podridão, e nos insere, porque a palavra dEle foi liberada nessa terra. Queridos, para que o propósito se cumpra, o que vai gerar é a oração. É você estando com Ele e Ele com você. Quer ver como que nós somos?
muitas vezes tristes, e Ele está aqui dentro. Muitas vezes desanimado, e Ele aqui dentro. Muitas vezes irados, e Ele aqui dentro. É o único Deus que quando você vai falar algo, Ele já sabe o que você vai falar. E é o único Deus que já está em você para ter uma comunhão com você. Eu desafio você a ter o seu tempo a sós com Deus. Foi gostoso com os teus filhos, Tiago? Então você e nós que somos maus, nós fazemos o melhor para os nossos filhos. Você imagine quando Deus, só pode imaginar, né? Acho que nem imaginar dá para nós. Quando a gente toma a iniciativa de querer conversar com Ele. O coração dele eu acho que explode. Se você pegar o texto lá em Gênesis 1, isso aqui tudo era sem forma, era vazio e havia trevas. Do nada ele começa a fazer um cenário. E um cenário lindo, lindo, lindo. Fernando de Noronhas, comparando com o Jardim do Éden, é fichinha. E quando a gente vê Fernando de Noronha, a gente quer ir para lá, né, pastora Suzana? Meu Deus, aqueles mergulhos, aquela água limpinha, coisa linda do céu. Deus, você imagina o Jardim do Éden, lá de 10-0 em Fernando de Noronha. Deus faz todo aquele cenário com um propósito. Colocou Adãozinho ali, para quê? Só para ele ficar comendo do bom e do melhor, nadando, comendo peixe, picanha? Não. Todo aquele cenário para conversar com Adão todo dia. Só para isso. E se, olha, eu estou aqui, ó. Se passar uma formiguinha ali, aí qual é o nosso primeiro sentimento? Coisinha insignificante. Não é diferente de lá de cima para eu e você, não. Você imagina Deus lá de cima e nós aqui na terra. Nós somos menor que uma formiga. Mas Ele tem prazer e alegria de morar aqui dentro. Dentro de mim e dentro de você. Porque Ele quer relacionamento. Se eu não perseverar na oração, os propósitos de Deus não se cumprem na nossa vida. E terceiro, o que sustenta eu e você para realmente receber e conquistar esse propósito de Deus é a comunhão. Mas a comunhão aqui, como eu falei no começo, não é só um ajuntamento de pessoas. É uma intimidade. Se eu falar que eu conheço vocês, é mentira. Nós estamos começando aqui um relacionamento. Mas o dia que a gente começar a se visitar um na casa do outro, ter prazer em estar junto, quando um começar a compartilhar a necessidade um do outro, e o outro ter prazer em estar ajudando, opa, está começando a comunhão. Era algo extraordinário. No capítulo 2 de Atos, versículo 44, todos os que creram estavam juntos. Porque eu não tenho vontade de ir para a igreja. Isso é muito sério. Não vou para o culto hoje não. Quando a gente fala assim, irmãos, eu não quero estar junto. A gente tem sempre N motivos, sabe? Estou cansado, eu trabalhei. Irmãos, eu era meio doidão. Vocês não vão rir? Eu ia direto para Monte. Está aqui minha esposa de prova. E sexta-feira a gente ia. Só que sábado tem que trabalhar.
Eu saía do monte 5 horas da manhã, 4h30 mais ou menos. Aí pegava o trem, todo sujo de barro, os pés de barro. E eu pegava o trem. Você vai pegar, quem já pegou o trem aqui em Mauá, 4h30 da manhã, 5 horas, é lotado, lotado. E aí eu tô lá segurando o ferrinho e vai, pastora Suzana, e vai. Aí de repente vai, você começa, né? Aquilo ali para mim é um berço, gente. Olha, ônibus, trem, aquilo ali é um berço para mim. E vai. Aí de repente, pum! As pessoas pensavam que eu estava endemoniado. Na hora que eu caía assim, aí saía tudo de perto, sujo de barro, e direto. Mas não estou querendo aqui dar uma de super espiritual. Deus conhece o meu coração. É com alegria, satisfação. Fazer algo, estar em comunhão e fazer o verdadeiro sacrifício vivo, o culto racional. Porque quando eu faço um culto racional, que é um culto verdadeiro, de coração, está em comunhão, nós vamos experimentar. Está bem claro o texto. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque muitos não experimentam. Olha, Deus governa tudo, Deus está no controle de tudo. Muitos põem culpa na pandemia, mas essa pandemia, eu costumo chamar ela de a peneira de Deus. Muitos aproveitaram a pandemia justamente para, não estou aguentando mais, eu vou cultuar Deus aqui na minha casa, ligo minha internet e é aqui que eu vou ficar. Muitos pararam. A pergunta-chave é: por que pararam? Você pode ter certeza absoluta, porque quem não quer vir é porque não quer comunhão. Mas não estou dizendo isso para nós julgarmos a pessoa. Pelo contrário, nós temos que ajudar essas pessoas. Se fosse comigo e com você, que estivesse desanimado, que estivesse parando, sem força, como que você gostaria de ser tratado? Com certeza você ia querer uma ligação. Com certeza você ia querer uma visita do irmão na tua casa. Porque hoje, olha, vou ser sincero, irmão, eu vou abrir meu coração aqui. Pode, pastor? Se eu pudesse jogar fora o meu celular, eu jogava no lixo. Estou sendo sincero com vocês. Eu jogava no lixo. Acabou não, em nome de Jesus, mas está por um triz para acabar. Só que nós não podemos deixar isso acabar. Acabou de ir lá na sua casa, bater na tua porta, te dar um abraço. Mesmo que teu café é ruim, meu irmão, não tem problema. Eu vou tomar teu café ruim, mas eu estou com você lá, meu irmão. Eu estou te abraçando, estou olhando na tua cara, estou olhando você, estou pegando de você, estou abraçando você. E numa dessa a gente conversa um com o outro. Não tem mais. Mandei uma mensagem para o senhor. Se o senhor não viu, o problema é teu. Mas eu mandei uma mensagem. Está assim hoje. Infelizmente a realidade é essa. Por isso que minha vontade é pegar esse celular. Mas é uma ferramenta de trabalho, a gente não pode ficar sem, né? Senão a gente não conversa mais com irmão nenhum. E a comunhão ela é muito importante. Eles todos estavam juntos e tinham tudo em comum, irmãos. Esse tudo em comum. Aqui, por exemplo, como que nós podemos estar tudo em comum se cada um é diferente do outro? Estar em comum é respeitar a diferença um do outro. E essa diferença ela é necessária, porque se nós formos todos iguais,
Não tem como. Mas quando você vê uma falha em mim, por exemplo, e você vem conversar, nós vamos se ajustar. É um ajustando o outro, é um ajudando o outro, não é criticando. Porque todos nós temos coisa boa aí dentro. Só que nós, na maioria das vezes, só olhamos defeitos. Nós só olhamos defeitos. Olha o que eles eram capazes de fazer. No versículo 46, diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Eles partiam o pão de casa em casa. Não tinha celular naquela época. Oh, coisa boa. Não tinha celular. Eles tinham prazer de comer um com o outro. Se o pão era gostoso ou não, não importa. E eles tomavam as suas refeições de que maneira? Com alegria e uma singeleza de coração, uma satisfação de querer estar junto. Obrigado, pastor. O mesmo Espírito que estava lá no dia de Pentecostes é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo. Isso pode acontecer comigo e com você. Só que hoje, 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, fala de um tempo de apostasia. Isso chegou de uma maneira como que atropelando a igreja. Só que eu não posso permitir isso na minha vida. O que eu vou falar é para a glória de Deus. Eu sei que é uma graça na minha vida, irmãos. Eu estou com 32 anos de crente. Você já viu Desanimados? Se tem alguém que pode falar, é essa mulher aqui que é 24 horas junto. Você já viu Desanimado? Pode parar para pensar. Triste, já estive, passando problema, já passamos por cada coisa, mas isso nunca veio em mim. E eu louvo a Deus por isso. Não é porque eu sou bom, não é nada disso não, mas é uma graça, porque eu me policio muito. Eu não gosto de ficar parado. Eu vejo esses bancos vazios, vocês não têm noção de como que eu fico. Olha, eu já estou orando. Olha, a parte da tarde aqui, de manhã a gente tem que estar lá, né? Mas na parte da tarde eu vou sair para essas ruas aqui. Eu já estou pegando telefone de pessoas que estavam aqui, saíram. Já tem uma lista de uns 5 já. Amanhã já vou estar ligando. Não, eu não. Olha, irmão, vocês vão. Eu não estou revoltado, não, tá? Eu estou revoltado com o diabo. Mas o maior está com a gente. O maior está com a gente. Eu e você temos condições de lotar esse lugar. Mas nós temos que sair do comodismo. A gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. Vão e faça discípulos. Aonde está a Mônica agora? Eu grito aqui dentro. Mas nós precisamos mudar. Porque vai entrar mais Mônica. Entrou um Daniel aí já há 2 dias. Desafiei ele não veio. É muito difícil. Jardim Zaira é uma região onde o tráfico, a miséria, enfim, são vários setores. Mas, irmãos, o maior está conosco. Se nós estamos aqui, é porque Deus quer usar eu e você. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu estudo. Eu trabalhava, eu estudava, mas o reino de Deus é em primeiro lugar na minha vida. E se eu estou aqui, é pela graça e a misericórdia dele. Nós podemos. Estou com 60 anos, mas não quero nem saber. Estou andando, estou comendo, bebendo, enquanto Deus... Isso é uma coisa que eu peço todo dia. Me dá saúde para te servir, Senhor. Me dá saúde para mim ganhar pelo menos mais uma pessoa, Senhor. Para que essa pessoa tenha a oportunidade de escolher o céu ou o inferno, como eu e você tivemos. Olha como que era essa comunhão deles no versículo 47. Eles louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo ficava de uma maneira maravilhada com essa comunhão. E o que partia lá na casa era pão. Não é lasanha, picanha, não, pão. E eles faziam isso com alegria. Eles queriam estar juntos. Porque o que estava dentro deles era mais rico do que tudo.
O Espírito Santo está em mim e você, e a gente nem se alegra com isso, a gente nem lembra disso no dia a dia, porque as coisas dessa terra são mais prioridades para nós. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora amanhã tem que ir no dentista, amanhã eu tenho que limpar a casa, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que... A nossa mente fica totalmente ocupada com as coisas desse mundo. E as coisas de Deus, o próprio Deus fica esquecido. Olha Gálatas capítulo 6, versículo 2. É o que Deus quer de mim e de você. É Bíblia, irmãos. A questão é, estou entendendo o que Deus está falando? Tenho condições de fazer isso e cumprir isso? Temos. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe que lei que ele está falando? Não é amar o próximo agora como a si mesmo. Amar o próximo como eu vos amei. Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu sei que talvez essa palavra está vindo e está... Eu gosto quando Deus me exorta, quando Deus me ensina. Esse é o papel da igreja. Não é só sentar aqui nessa cadeira, glória a Deus. É muito bom adorar, glorificar, exaltar. Mas espera aí, a questão é quando eu e você saímos dessa porta para fora. E aqui dentro nós temos que ajudar um outro. Nós precisamos dessa comunhão. Não cuidar só daquilo que é nosso. Isso é egoísmo. Querer Jesus só para nós é egoísmo. Tem um monte de gente morrendo aqui agora, nesse exato momento, e indo para o inferno. Mas Deus conta com a gente. Quem quer ser abençoado por Deus? Só eu? É um salmo que a gente conhece, mas a gente não se depara para os detalhes. O Salmo 133, estou concluindo aqui, versículo 1. Quão bom e suave é que os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Só que aí no 133:3, ali está a chave de tudo. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A bênção vem quando nós estamos em comunhão, unidade. Vamos ganhar vidas, vamos trazer almas. Se tiver uma outra maneira de crescimento de igreja, vocês me ensinam, porque eu quero aprender, mas eu não conheço outra, a não ser evangelizar, pregar a palavra, ganhar almas. E isso é eu e você, porque eles estavam com um problemão santo aqui. De repente no dia de Pentecostes era só 120 que estavam ali, mas na primeira pregação de Pedro, agora já foi para 3.000. E para cuidar desse povo, Tiago? Mas são esses problemas santos que Deus dá as estratégias. Espera aí, diante desse problemão nós temos que perseverar, ser sustentado com 3 coisas: a palavra, a oração e a comunhão. Atrair esse povo para perto de nós. E se eles veem em nós um exemplo, eles vão querer estar junto. E é o que aconteceu. E é o que Deus quer de nós. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E nós vamos aqui um ajudar o outro. Vamos estar juntos, ter prazer em entrar por essa porta aqui e adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele tirou eu e você do inferno, para que realmente nós vamos tirar outras pessoas do inferno. Vamos fazer isso. O maior propósito de Deus, eu vou repetir, é levar eu e você para o céu. É o maior propósito dele. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que perseverar na palavra, na oração e na comunhão.
e jamais sermos egoístas com nós mesmos. Só cuidar das nossas coisas. É necessário olhar um pouco para o lado. Tem gente precisando. Talvez você está numa luta, meu irmãozinho, e você está quietinho aí, ó, só ouvindo. Todo dia você entra, você senta aí, mas só você e Deus sabe talvez como que você está. Mas se tiver um bate-papo, você chegar, como é que você está, meu irmão? Só uma pergunta dessa, peraí, tem alguém se preocupando comigo. Tem alguém querendo me visitar. Eu não sei se é porque eu sou filho italiano. Na casa do meu pai, todo fim de semana era churrasco. Meu pai era açougueiro, tinha açougue. Era mesa de mais de 40 pessoas. Era o ponto de encontro, era na casa do meu pai. Isso aí enraizou. É bom demais estar junto. Não por aquilo que a gente vai comer, mano, mas estar junto é algo maravilhoso. Na outra casa que nós tinha churrasqueira lá no fundo, pastora Suzana. A churrasqueira até trincou. Trincou, pastora. Teve um dia que nós marcamos churrasco com os jovens. Se tivesse combinado, não ia dar certo. Todos, acho que tinha quase uns 20 lá. Todos levaram linguiça. Não teve um que... Eu falei, hoje eu vou comer uma picanha, né? O jovem, eles querem sempre do bom e do melhor, né? Olha, se tivesse combinado, William, não ia dar certo não. Eu não vou levar linguiça não, eu vou levar, sei lá, frango, alguma coisa. Mas linguiça não. Todos levaram linguiça. Vamos comer linguiça. Joga lá a linguiça lá. Se saia queimado, eu tava meio... não queria nem saber. Violão adorando, orando, um ali caindo no chão. Era muito gostoso. E quando a gente se encontra hoje, ô pastor, lembra? Eles têm até foto da churrasqueira trincada. Trincou, e foi na Belas Telhas, hein? Lugar bom de fazer churrasqueira, e trincou a bichinha. Mas glória a Deus, que essa palavra, ela vai entrar no teu coração. Vamos colocar de pé, vamos. Tem coisa boa chegando. Tem propósito de Deus para mim e para você. E Deus quer fazer isso, irmão. Então guarda essas 3 coisas no teu coração. Eu não sei como que você está em relação a essas 3 coisas. Mas se Deus está falando, hoje é dia de mudança na minha e na tua vida. Tempo de buscar, tempo de estudar a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Vamos encher essas cadeiras aqui. Essa é a maior vontade de Deus. Uma igreja que realmente vive aquilo que prega. Uma igreja que não olha para as circunstâncias, mas olha para quem está do lado também. Estenda a sua mão, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre, sempre.